A chuva caía em uma cadência quase musical quando entrei naquela sala que parecia ter sido feita para momentos que só se revelam aos corações mais atentos. O ar estava carregado de tensão, como se cada sombra nas paredes observasse silenciosamente cada passo meu. Nos primeiros segundos, percebi que algo naquela noite seria diferente de tudo que já vivi. Uma eletricidade sutil, quase imperceptível, pulsava no ambiente, e meus sentidos, alerta, captavam cada nuance. Nunca subestime a intensidade de um reencontro, pensei, enquanto o som da chuva batendo contra o vidro parecia sussurrar uma promessa de transformação. Ela estava ali. Não de forma casual, mas com uma presença que preenchia todo o espaço, como se cada raio de luz que atravessava as janelas fosse capturado pelo seu olhar. Alta, elegante, com movimentos tão precisos que cada gesto parecia coreografado para manter a tensão invisível entre nós. O olhar dela encontrava o meu e, naquele instante, a realidade e o tempo pareciam dobrar-se, moldando-se ao ritmo silencioso daquilo que ainda não ousávamos nomear. Não era apenas atração, era uma fusão de curiosidade, reconhecimento e fascínio. O perfume dela flutuava pelo ar, uma mistura sutil de madeiras, flores noturnas e algo indefinível que me envolvia sem que eu pudesse resistir. Cada movimento dela, da maneira como ajeitava os cabelos a cada leve inclinação da cabeça, transmitia elegância, mistério e poder contido. Eu sabia que aquele era um tipo de magnetismo que transcende o físico, penetrando a mente e despertando emoções que permanecem silenciosas até serem confrontadas. Ao me aproximar, percebi que a química entre nós não se media apenas por olhares ou gestos. Havia uma energia quase tangível que circulava no ar, algo que parecia oscilar entre desejo contido e tensão psicológica refinada. A primeira frase que trocamos, simples e direta, carregava camadas de subtexto, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida para despertar reflexão e antecipação. Cada sílaba parecia ressoar em minha mente, provocando uma mistura de fascínio, alerta e curiosidade. Enquanto caminhávamos lado a lado pelos corredores da mansão, percebi o quanto o ambiente contribuiu para intensificar a experiência. Lustres de cristal lançavam reflexos cintilantes nas paredes, velas posicionadas em suportes elegantes projetavam sombras que dançavam, e a madeira polida do piso amplificava cada passo silencioso, tornando-os quase ritmados como um prelúdio para o que estava prestes a acontecer. Eu sentia meu coração acelerar a cada respiração compartilhada, mesmo quando mantínhamos distância. Ela começou a falar, de maneira casual, sobre assuntos banais, da decoração da casa, detalhes da cidade, lembranças passadas, mas cada palavra parecia conter camadas de significado que eu precisava decifrar. Havia algo no jeito como ela sorria, no leve arqueamento da sobrancelha, no toque quase imperceptível da mão na mesa, que construía um diálogo silencioso. Eu sentia que cada gesto era parte de um jogo sofisticado de sedução psicológica, onde o magnetismo entre nós se tornava irresistível e ao mesmo tempo delicadamente controlado. Eu observava cada detalhe, a forma como os dedos dela roçavam levemente a lombada de um livro, como o cabelo caía sobre o ombro, como o olhar se desviava e retornava com intensidade. Tudo parecia coreografado, mas de um jeito que parecia espontâneo, natural, sedutor de forma intelectual e emocional, não física. Eu sentia a tensão crescendo dentro de mim, uma mistura de antecipação, fascínio e desejo contido que se concentrava em cada respiração compartilhada, cada gesto, cada silêncio prolongado. A proximidade aumentava, e a cada passo nossos mundos pareciam colidir em uma dança de magnetismo silencioso. O subtexto de nossas conversas criava camadas de tensão que eu jamais havia sentido antes. Ela falava de maneira indireta, deixando lacunas que minha mente preenchia com possibilidades e imagens carregadas de desejo elegante, psicológico, sofisticado. Cada gesto sutil, o jeito de cruzar os braços, a inclinação da cabeça, o olhar que se prolongava por segundos, aumentava a intensidade sem que nenhuma palavra explícita fosse dita. Ao chegarmos à sala de música, percebi como a ambientação amplificava a tensão. O piano antigo, polido e impecavelmente conservado, parecia esperar por nossas mãos. As velas refletiam a luz nas superfícies de madeira, criando um jogo de sombras que dançavam nas paredes. O aroma sutil de flores e madeira antiga reforçava a sensação de intimidade e mistério. Tudo parecia conspirar para que cada gesto, cada respiração e cada olhar fossem potencializados, construindo um clímax emocional ainda antes do primeiro toque ou movimento físico. Ela se aproximou do piano, inclinando-se para folhear partituras antigas, e mesmo um gesto tão simples provocava em mim uma corrente de tensão. Eu sentia que estávamos construindo algo maior do que nós mesmas, algo que combinava emoção, desejo e uma dança psicológica sofisticada. Cada detalhe do ambiente, o brilho das velas, a música distante da chuva, o aroma do perfume dela, se somava para criar um cenário cinematográfico onde cada segundo era carregado de expectativa. Conversamos mais, mas não apenas com palavras. Cada silêncio entre nós era recheado de significado.
Eu percebia nuances, pequenas pausas, mudanças sutis no tom de voz ou na expressão facial que carregavam mais do que qualquer frase poderia transmitir. A comunicação silenciosa, carregada de subtexto, transformava cada instante em um jogo de aproximação elegante e sofisticada, mantendo a tensão psicológica no auge. Enquanto caminhávamos pelo corredor em direção à biblioteca, percebi que cada movimento era parte de uma coreografia invisível. O jeito como ela virava a cabeça, o ritmo dos passos, a cadência da respiração, tudo se entrelaçava em um padrão de sedução psicológica que eu jamais havia experimentado antes. Eu estava completamente absorvida, consciente da profundidade do magnetismo silencioso entre nós. Ela falou, finalmente, de forma mais direta, mas ainda carregada de subtexto. Às vezes, o que tentamos evitar é exatamente o que precisamos enfrentar. A frase ecoou dentro de mim com força inesperada. Meu corpo reagiu antes da mente, e senti uma mistura de fascínio e alerta. Era impossível ignorar a tensão que se instaurava silenciosa, elegante e absolutamente irresistível. A noite ainda mal começara, mas eu já sabia que ela mudaria tudo. Cada passo que dávamos em direção à sala de estar parecia aumentar a intensidade do reencontro. A conexão entre nós ia muito além da aparência física, era uma fusão de percepção, emoção e desejo psicológico. Cada olhar prolongado, cada gesto imperceptível, cada pausa carregada de intenção construía a antecipação do que ainda estava por vir. Eu estava ciente de que aquela noite prometia não apenas tensão e sedução, mas uma experiência emocional e psicológica inesquecível. Nos aproximamos da janela que dava para o jardim iluminado pela lua, e a luz refletida nas poças de água criava reflexos que pareciam dançar ao ritmo silencioso de nossos corações. Cada respiração compartilhada carregava um peso quase tangível, e cada gesto mínimo contribuía para um clímax silencioso que apenas a mente e o coração poderiam alcançar. O reencontro não era apenas físico ou casual, era uma experiência sofisticada, luxuosa e profundamente emocional, carregada de tensão, sedução psicológica e expectativa. Ela me olhou intensamente, e naquele instante percebi que cada gesto da noite anterior havia sido apenas um prelúdio. O magnetismo entre nós se tornava irresistível e elegante, carregado de promessa e mistério. Eu compreendi, finalmente, que o reencontro que parecia casual estava prestes a incendiar tudo de uma maneira que jamais poderia ser esquecida. O corredor parecia se estender infinitamente enquanto caminhávamos lado a lado, silenciosas, cada passo reverberando no chão de madeira polida. O som da chuva continuava a cair ritmado nas janelas, como se a própria natureza conspirasse para amplificar a tensão que se construía entre nós. Eu podia sentir cada movimento dela sem precisar de contato, a maneira como inclinava levemente a cabeça, como os ombros se moviam em perfeita harmonia, como os dedos roçavam imperceptivelmente a borda de uma mesa de mármore. Cada gesto era carregado de intenção, e eu sabia que estava sendo observada com a mesma intensidade silenciosa. Havia uma dança invisível entre nós, uma coreografia de olhares, respirações e pausas estratégicas que só nós duas entendíamos. Cada palavra dita parecia carregar múltiplos significados, e cada silêncio se transformava em um diálogo silencioso e carregado de subtexto. Eu percebia que estávamos explorando os limites da proximidade sem jamais cruzar a linha física, e essa contenção, paradoxalmente, aumentava o magnetismo. Meu corpo reagia antes da mente, e mesmo sabendo que não deveríamos nos permitir algo mais explícito, não podia evitar sentir a tensão pulsando em cada célula. Ela se aproximou de uma estante antiga, inclinando-se para tocar uma coleção de livros cuidadosamente alinhados, e naquele instante algo em mim se moveu sem que eu conseguisse controlar. Não era apenas o gesto físico, mas a maneira como a luz refletia no cabelo dela, nos olhos que, mesmo distantes, me estudavam com uma intensidade quase dolorosa. Cada detalhe do ambiente parecia conspirar para amplificar nossa conexão, o aroma da madeira antiga, o brilho suave das velas, o reflexo da chuva no vidro das janelas. Tudo criava um cenário cinematográfico, onde cada segundo era carregado de expectativa e desejo contido. Conversamos sobre assuntos aparentemente triviais, mas a cada frase eu percebia o subtexto escondido. Ela fazia perguntas que pareciam simples, mas que tinham o poder de me desnudar emocionalmente sem jamais tocar meu corpo. A escolha das palavras, o tom da voz, o ritmo das pausas, tudo se combinava para criar uma tensão sofisticada, quase tangível. Eu sentia que cada gesto meu, cada reação sutil, era notado e avaliado com precisão, e isso apenas aumentava a intensidade silenciosa entre nós. Enquanto caminhávamos pelo salão principal, nossos olhares se cruzavam com frequência, e eu sentia o peso de cada segundo. Havia uma eletricidade invisível no ar, uma corrente que conectava nossos pensamentos e emoções sem precisar de palavras. Era como se estivéssemos em um jogo de sedução silenciosa, onde cada movimento, cada suspiro e cada gesto mínimo importava.
A sensação era de que estávamos construindo algo que transcenderia o físico, uma tensão psicológica profunda, elegante e irresistível. Ela falou novamente, desta vez sobre escolhas passadas e caminhos não trilhados, mas de maneira tão sutil que eu tive que ler nas entrelinhas para compreender a profundidade da mensagem. Cada palavra parecia medir minha reação, cada pausa era calculada para intensificar a proximidade emocional, cada gesto indicava uma intenção que eu precisava decifrar. A tensão entre nós atingia níveis quase insuportáveis, mas de uma forma refinada, sofisticada, quase artística. Quando nos aproximamos de uma grande lareira na sala de estar, percebi como a ambientação ajudava a amplificar nossa conexão silenciosa. O fogo lançava sombras dançantes nas paredes, o calor suave parecia refletir a intensidade emocional entre nós, e o brilho das chamas nos olhares uma da outra era quase hipnótico. A chuva continuava a cair lá fora, e seu som se misturava ao crepitar da lenha, criando uma trilha sonora que reforçava a sensação de que estávamos presas em um universo próprio, governado apenas pela tensão silenciosa e sofisticada que nos unia. Ela se aproximou do piano novamente, e eu pude perceber a elegância de cada gesto. Não tocava as teclas, apenas explorava as partituras com dedos leves e precisos, mas a maneira como se movia transformava a cena em uma coreografia de sedução psicológica. Cada respiração compartilhada, cada silêncio prolongado, cada olhar furtivo, contribuía para uma sensação de proximidade que era quase física, embora nenhum contato direto ocorresse. Eu estava completamente absorvida, consciente da intensidade que se construía entre nós e da dificuldade de manter qualquer controle emocional. A tensão não vinha apenas da presença física ou do ambiente, mas do poder das palavras não ditas. Cada frase carregava múltiplos significados, e cada olhar prolongado parecia questionar minha própria capacidade de resistir. Ela falava sobre segredos e experiências passadas, mas sempre de maneira elegante, sem jamais revelar completamente suas intenções. Eu sentia que estava sendo desafiada a interpretar cada gesto, cada palavra e cada silêncio, e isso apenas aumentava o magnetismo silencioso entre nós. Quando nos sentamos próximas à lareira, a distância mínima entre nós amplificava cada sensação. Eu podia sentir o calor dela, o ritmo da respiração, a intensidade silenciosa de cada gesto. Cada toque de mão no braço do sofá ou ajuste sutil da postura parecia carregado de significado, e eu percebia que estávamos vivendo um momento único, onde a sedução residia na mente e na percepção, não no toque físico. A tensão emocional e psicológica atingiram um ponto quase insuportável, mas deliciosamente refinado. Ela começou a falar sobre dilemas e decisões difíceis, revelando apenas fragmentos de sua vida, e eu absorvia cada nuance. A curiosidade e a antecipação cresciam dentro de mim, e eu sentia que estávamos prestes a cruzar uma fronteira emocional que nos levaria a um clímax ainda mais intenso. Cada pausa, cada suspiro, cada olhar carregado de expectativa mantinha a tensão elevada e refinada, transformando a interação em um thriller psicológico de sedução e luxúria silenciosa. Enquanto caminhávamos novamente pelo corredor, percebi que o magnetismo silencioso estava em seu auge. Cada gesto dela parecia medir minha reação, e cada movimento meu era observado com precisão quase cirúrgica. Eu compreendi que estávamos envolvidas em um jogo sofisticado, onde a tensão, a emoção e a sedução se misturavam de maneira elegante, criando uma experiência única e profundamente intensa. Chegamos a um salão com grandes janelas que davam para o jardim, e a chuva refletia a luz das lanternas externas, criando padrões cintilantes no chão. Eu podia sentir cada detalhe, o toque sutil da cortina ao vento, o brilho no cabelo dela, a maneira como seus olhos se fixavam nos meus. Tudo contribuía para aumentar a tensão silenciosa e sofisticada, e eu sabia que estávamos prestes a atravessar uma fase decisiva da noite. Ela falou novamente, desta vez de forma mais direta, mas ainda carregada de subtexto. Há momentos em que o que evitamos é exatamente o que precisamos enfrentar. Eu senti cada palavra penetrar profundamente em minha mente, provocando um turbilhão de emoções e pensamentos. A tensão psicológica e emocional atingira seu ápice, e eu percebia que estávamos no limiar de algo que mudaria tudo, uma conexão intensa, elegante e inesquecível. Cada respiração compartilhada, cada silêncio prolongado, cada gesto sutil carregava o peso do que estava por vir. Eu sentia a intensidade crescendo, quase palpável, e compreendia que a noite ainda guardava momentos de clímax sofisticado e sedutor. A proximidade emocional e psicológica era tão poderosa quanto qualquer toque físico poderia ser, e eu sabia que estávamos construindo uma experiência que transcenderia o tempo e o espaço. Nos detivemos diante da janela, observando a chuva e refletindo sobre tudo que nos aproximara até aquele instante. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio, carregava profundidade, significado e sedução. Eu percebia que o desenrolar daquela noite exigiria atenção máxima, sensibilidade e entrega, porque estávamos prestes a entrar no clímax emocional e psicológico de maneira elegante e irresistível.
o magnetismo silencioso entre nós se tornava quase tangível. Cada olhar prolongado, cada pausa estratégica, cada gesto sutil, tudo contribuía para criar uma sensação de proximidade intensa e sofisticada. Eu compreendia que estávamos prestes a atravessar limites que jamais imaginaríamos, e que a experiência que nos aguardava seria marcada por emoção, desejo contido e uma tensão psicológica de tirar o fôlego. Enquanto a chuva continuava a cair e a noite avançava, percebi que a construção da tensão emocional havia atingido um ponto de sofisticação e intensidade única. Cada detalhe do ambiente, cada gesto dela, cada silêncio prolongado, contribuía para um crescendo silencioso que nos preparava para o clímax elegante e inesquecível que estava por vir. A noite avançava, e a tensão que construímos parecia ter se tornado um ser próprio, pulsando entre nós, respirando cada gesto, cada olhar e cada pausa. Eu podia sentir a eletricidade invisível que nos conectava, carregando cada espaço do salão, cada sombra projetada pelas velas, cada reflexo das luzes na madeira polida. Era um magnetismo silencioso, sofisticado, que desafiava a lógica e queimava lentamente, sem pressa, mas de forma inegável. Ela se aproximou de mim, mas manteve a distância que transformava a proximidade em pura tensão psicológica. Cada passo que dava parecia calculado para intensificar o fascínio, para deixar claro que cada gesto era medido, e que, apesar da aparente calma, estávamos à beira de algo avassalador. Eu sentia meu corpo reagir antes da mente, absorvendo cada nuance de sua presença. O perfume sutil que ela carregava, a leve inclinação da cabeça, o brilho intenso nos olhos, tudo era um convite silencioso para mergulhar na intensidade emocional que nos consumia. Sentamo-nos em sofás opostos, separados apenas por uma mesa de vidro elegante, e a distância mínima tornava cada gesto mais carregado de significado. Ela me olhava de maneira que parecia perfurar minha pele, penetrar nos recantos mais íntimos da minha mente e explorar os segredos que eu tentava esconder até de mim mesma. Cada palavra sua tinha múltiplas camadas, curiosidade, fascínio, desafio e uma sugestão de desejo que não precisava ser dita. Eu compreendia que estávamos vivendo um momento que transcendia o físico, um clímax psicológico sofisticado e luxuoso. Falou sobre escolhas difíceis, decisões que moldaram sua vida e caminhos que jamais havia percorrido, mas tudo de forma elegante e indireta. Cada frase carregava implicações profundas, e eu absorvia cada palavra com atenção quase obsessiva, tentando decifrar a mensagem oculta por trás de cada sílaba. A tensão aumentava à medida que a conversa avançava, e eu percebia que estávamos prestes a atravessar um ponto de não retorno emocional. A aproximação era silenciosa, intensa, e mesmo sem toque, eu podia sentir cada nuance da atração que nos unia. Ela se levantou lentamente, caminhando em minha direção e parando a poucos passos, respeitando o espaço que amplificava o magnetismo silencioso. A luz refletida na pele dela, a curva delicada do corpo em movimento e o jeito sutil como ajustava o cabelo criavam uma coreografia elegante, carregada de tensão e sugestão. Eu percebia cada detalhe, absorvendo cada gesto, cada movimento, cada respiração. O silêncio entre nós era pesado, preenchido de significado, como se estivéssemos prestes a desvendar algo que há muito permanecia oculto. Enquanto olhávamos através das janelas para a chuva que caía lá fora, percebi como a noite tinha se transformado em um thriller emocional, carregado de sedução psicológica. O ambiente conspirava a nosso favor, o reflexo da lua nas poças do jardim, o som ritmado da chuva, a dança das sombras projetadas pelas velas. Cada detalhe intensificava a experiência, amplificando a tensão silenciosa entre nós e preparando o terreno para o clímax que se aproximava com inevitável força. Ela falou, finalmente, de um segredo que jamais havia revelado a ninguém. A voz baixa e controlada carregava emoção contida, e eu percebi que estava diante de uma vulnerabilidade cuidadosamente protegida, que agora se apresentava a mim de forma elegante e sofisticada. Cada palavra ressoava profundamente dentro de mim, e eu compreendia que a intensidade emocional da noite havia atingido seu ponto mais alto. Eu me sentia simultaneamente fascinada, vulnerável e completamente envolvida. Os minutos seguintes foram um jogo sutil de aproximação e recuo. Ela se aproximava, depois recuava, olhava para mim, depois desviava o olhar, falava, depois deixava o silêncio dominar. Cada ação carregava subtexto, cada gesto era uma provocação silenciosa, e eu estava totalmente rendida à complexidade do momento. Eu sentia que estávamos prestes a ultrapassar limites emocionais e psicológicos que jamais havíamos imaginado atravessar. Quando se inclinou para pegar um livro na estante próxima, sua mão roçou levemente a lombada, e eu percebi que meu corpo reagia instintivamente. Não era apenas desejo físico, era uma mistura de fascínio, curiosidade e tensão psicológica. Cada detalhe do ambiente parecia amplificar nossas sensações, o perfume delicado no ar, o calor sutil do fogo na lareira, o brilho cintilante nas superfícies de madeira, tudo convergia para criar uma atmosfera carregada de sedução silenciosa e emocional.
Ela falou novamente, desta vez sobre tentações e dilemas que a haviam perseguido por anos, mas sem jamais se tornar explícita. Cada palavra parecia medir minha reação, cada pausa prolongava a tensão, e cada gesto carregava múltiplos significados. Eu sentia que estávamos dançando uma coreografia invisível, onde o magnetismo emocional e psicológico era a linguagem principal. Cada segundo era carregado de expectativa, cada gesto era cuidadosamente calculado para intensificar o clímax silencioso. Nos aproximamos da grande janela do salão, observando a chuva que refletia a luz das lanternas externas. O brilho no cabelo dela, a intensidade no olhar, a leve inclinação do corpo, tudo contribuía para um cenário de sedução psicológica absolutamente irresistível. Eu compreendia que estávamos vivendo uma experiência única, onde cada gesto, cada silêncio, cada respiração compartilhada era suficiente para criar um clímax dramático e sofisticado. Ela tocou levemente a superfície da mesa entre nós, e o contato quase imperceptível provocou uma onda de tensão silenciosa que percorreu meu corpo. Não era o toque físico que causava efeito, mas a combinação de expectativa, proximidade e sugestão. Cada gesto, cada pausa, cada palavra dita ou não dita, construía um crescendo emocional que se tornava quase insuportável, e ao mesmo tempo deliciosamente irresistível. O ápice do clímax começou quando ela finalmente se sentou ao meu lado, mantendo ainda um espaço mínimo, mas suficiente para que a tensão atingisse níveis quase palpáveis. Cada respiração compartilhada parecia ecoar dentro de nós, cada olhar prolongado transmitia mensagens silenciosas, e cada gesto carregava camadas de significado que só nós éramos capazes de decifrar. Eu sentia que estávamos vivendo o ponto culminante de um thriller psicológico, onde a sedução residia na mente, nas emoções e na percepção, não no toque explícito. Enquanto a chuva batia nas janelas e o fogo crepitava na lareira, percebi que a intensidade da noite tinha atingido seu ápice. Cada gesto, cada silêncio, cada palavra não dita carregava profundidade emocional, desejo contido e uma tensão que nos unia de maneira elegante e sofisticada. Eu compreendia que estávamos prestes a atravessar o clímax final, mas de uma forma refinada, carregada de sugestão e poder emocional. Ela falou, então, algo que me deixou sem fôlego: nunca imaginei que nos reencontraríamos assim, tão perto do que sempre sentimos, mas ainda tão longe do que poderíamos ser. A frase ecoou em minha mente, e eu percebi que todo o magnetismo silencioso, toda a tensão emocional e psicológica construída até aquele instante culminava nesse momento. Eu estava completamente entregue, consciente de que estávamos vivendo um clímax elegante, sofisticado e inesquecível. A tensão continuava a crescer, mas de maneira contida, refinada, carregada de sofisticação. Cada gesto, cada olhar e cada respiração compartilhada aumentava a intensidade, mantendo-nos presas em um instante onde a emoção, o desejo e a percepção se tornavam uma só força invisível. Eu compreendia que estávamos vivendo um momento único, que transcendia o físico e se firmava no psicológico e no emocional, criando um clímax dramático e sedutor sem precedentes. Quando finalmente nos olhamos nos olhos, percebi que tudo mudará. A tensão silenciosa, a atração psicológica, a elegância dos gestos e a sofisticação do ambiente haviam construído algo que não podia ser desfeito. Cada palavra, cada pausa, cada gesto carregava a promessa de que o que quer que viesse a seguir seria memorável, intenso e profundamente emocional. A noite atingira seu ponto máximo, e estávamos prestes a entrar no desfecho, onde cada segredo e cada decisão seria finalmente revelado. O silêncio se instalou após o clímax da noite, pesado, quase palpável, preenchido por todas as emoções que havíamos acumulado até aquele instante. A chuva ainda caía ritmada nas janelas, cada gota refletindo a luz suave das velas, e o ambiente parecia ter se transformado em um palco exclusivo para nossos pensamentos e desejos não ditos. Eu podia sentir cada nuance da tensão ainda presente, mas agora misturada a uma sensação de resolução iminente, algo que nos permitiria finalmente confrontar o que estava prestes a acontecer entre nós. Ela estava sentada próxima a mim, ainda mantendo uma distância elegante, porém agora percebia que o espaço entre nós não era mais apenas físico, era simbólico, um reflexo da complexidade de nossas emoções e da profundidade do que havíamos compartilhado silenciosamente. Cada gesto, cada olhar, cada respiração parecia carregar significado, como se estivéssemos prestes a revelar não apenas segredos, mas partes de nós mesmas que jamais seriam expostas de outra forma. Ela falou suavemente, com uma voz carregada de emoção contida: nunca imaginei que algo tão intenso pudesse ser silencioso, e ao mesmo tempo tão real. A frase ecoou em minha mente, e eu percebi que, apesar de toda a tensão e do magnetismo psicológico, havia uma vulnerabilidade genuína naquele instante. Era uma abertura rara, delicada e preciosa, que nos permitia conectar em um nível mais profundo do que jamais havíamos ousado antes. Enquanto nossas mãos se aproximavam, quase se tocando, percebi como cada detalhe da noite havia sido meticulosamente construído para nos conduzir a esse momento de revelação emocional.
A luz das velas refletia suavemente em nossos rostos, os reflexos da chuva no vidro dançavam ao ritmo silencioso de nossos corações, e a música distante que se formava em minha mente parecia compor a trilha sonora perfeita para o desfecho que se aproximava. Cada gesto dela, cada sorriso contido, cada olhar prolongado, consolidava a sensação de que estávamos prestes a transformar toda a tensão acumulada em algo memorável. Ela inclinou-se ligeiramente, mantendo ainda a distância, e eu percebi que cada movimento era calculado, mas carregado de emoção genuína. O subtexto de nossas conversas, o magnetismo silencioso, a tensão acumulada e a sofisticação de nossos gestos haviam criado uma atmosfera única. Eu compreendia que estávamos vivendo não apenas um encontro, mas uma experiência emocional profunda, onde cada detalhe contava, e cada silêncio era tão significativo quanto qualquer palavra. Aproximando-se ainda mais, sem cruzar limites explícitos, ela sussurrou algo que fez meu coração disparar: algumas coisas precisam ser sentidas, não apenas entendidas. A frase era simples, mas carregava múltiplas camadas de significado, e eu percebi que estava sendo desafiada a compreender não apenas o que ela dizia, mas tudo o que ficava subentendido em cada gesto, cada pausa e cada olhar. A tensão da noite atingira seu ápice, mas agora se transformava em algo diferente, com uma conexão emocional intensa, sofisticada e absolutamente inesquecível. A chuva começou a diminuir, como se a própria noite estivesse reagindo à intensidade do momento. O silêncio tornou-se mais confortável, quase íntimo, e eu percebi que estávamos prontas para enfrentar a consequência de nossas emoções, dos segredos compartilhados e da atração silenciosa que havia se tornado tão poderosa. Cada detalhe do ambiente, da luz, os reflexos, os aromas, contribuía para a sensação de que estávamos prestes a alcançar uma conclusão elegante e memorável. Ela me olhou profundamente, e naquele instante compreendi que toda a tensão da noite havia sido um prelúdio para algo maior. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio, tudo convergia para um desfecho carregado de emoção e intensidade, onde cada decisão e cada revelação seria sentida com profundidade. Eu percebia que estávamos vivendo um momento que transcenderia o tempo, um clímax emocional que permaneceria conosco muito depois de a noite terminar. Quando finalmente nossas mãos se tocaram, de maneira quase imperceptível, percebi que cada centímetro de proximidade carregava a intensidade de tudo o que havíamos vivido. O toque não era físico no sentido convencional, mas psicológico e emocional, capaz de transmitir desejo, confiança, vulnerabilidade e fascínio em uma única ação. Eu sentia que todo o magnetismo silencioso da noite culminava naquele gesto, transformando a experiência em algo extraordinário. Ela falou novamente, desta vez com um tom mais firme, porém ainda carregado de elegância. Às vezes, ultrapassar limites não significa ceder ao que é fácil, mas enfrentar o que é inevitável. A frase ecoou em minha mente, e eu percebi que toda a tensão, a sedução silenciosa e o magnetismo emocional haviam nos preparado para esse instante de enfrentamento, onde cada decisão e cada revelação seriam finalmente confrontadas. Enquanto caminhávamos lentamente pelo salão, nossas sombras se entrelaçavam suavemente nas paredes iluminadas pelas velas. Cada passo que dávamos era uma extensão do magnetismo psicológico que havíamos construído, e cada gesto parecia carregar a promessa de que estávamos prestes a alcançar um desfecho carregado de emoção, sofisticação e profundidade. Eu sentia cada fibra do meu corpo e da minha mente sendo atraída por ela, não de maneira precipitada, mas com a lentidão e a elegância que tornavam cada segundo memorável. Ao nos aproximarmos da janela que dava para o jardim, percebi a intensidade silenciosa da noite. A chuva havia cessado, deixando apenas o brilho úmido do jardim iluminado pela lua. Era como se todo o mundo ao redor tivesse desaparecido, e ficássemos apenas nós, em uma atmosfera de sofisticação, tensão e desejo contido. Cada gesto dela, cada movimento dos olhos, cada respiração compartilhada, consolidava a sensação de que estávamos prestes a transformar a noite em algo inesquecível. Ela se sentou novamente, e desta vez, a proximidade era ainda mais significativa. Eu podia sentir a profundidade emocional de cada gesto, cada pausa e cada suspiro, como se estivéssemos compartilhando algo que transcendia a lógica e a razão. O clímax da noite havia se consolidado, e agora estávamos prontas para o desfecho que prometia ser elegante, memorável e emocionalmente arrebatador. Ela falou, baixinho, com a voz carregada de vulnerabilidade e sofisticação: alguns reencontros não são apenas encontros, são momentos que mudam tudo. A frase ressoou em mim com força inesperada, e eu compreendi que estávamos vivendo exatamente isso, um instante que ultrapassava o tempo, o espaço e qualquer expectativa, uma experiência emocional e psicológica que permaneceria gravada para sempre em nossas memórias. O restante da noite foi preenchido por um silêncio confortável, carregado de significado e entendimento mútuo. Não precisávamos de palavras para comunicar nossas emoções, cada gesto, cada olhar e cada pausa dizia mais do que qualquer frase poderia transmitir.
Eu percebia que a intensidade do reencontro não residia no físico, mas na profundidade da conexão, na sofisticação da sedução silenciosa e na elegância emocional de cada momento compartilhado. Quando a primeira luz do amanhecer começou a atravessar as cortinas, percebi que a noite havia cumprido seu propósito. Cada emoção, cada tensão, cada segredo revelado e cada gesto cuidadosamente medido havia nos conduzido a um desfecho poderoso. Eu compreendia que aquele momento marcaria nossas vidas para sempre, deixando uma sensação de intensidade, sofisticação e desejo psicológico que transcenderia qualquer experiência anterior. Ela se levantou, finalmente, e por um instante nossos olhares se encontraram, cheios de entendimento, desejo contido e uma promessa silenciosa de que aquele reencontro jamais seria esquecido. A tensão, agora transformada em conexão emocional profunda, nos envolvia de maneira elegante e memorável. Eu sabia que aquela noite, com toda sua intensidade e sofisticação, havia ultrapassado qualquer limite que eu pudesse imaginar, e que seu impacto permaneceria vivo em mim por muito tempo. Enquanto havia caminhar para a porta, senti que havia algo ainda não revelado, uma última camada de mistério que permanecia intacta, como se a noite tivesse reservado para nós um segredo final, pronto para ser descoberto em outro momento. Eu compreendi, então, que a experiência não terminara completamente, havia uma promessa silenciosa de continuidade, de novos encontros e de emoções ainda mais intensas, carregadas de sofisticação e profundidade emocional. O vento frio da manhã entrou pela janela aberta, misturando-se ao aroma da chuva e reforçando a sensação de que havíamos atravessado algo único. Eu respirei profundamente, absorvendo cada detalhe, cada emoção e cada gesto daquela noite que transformou tudo. O reencontro havia incendiado sentimentos que eu tentara controlar, mas que agora se revelavam com força e elegância, deixando uma marca indelével em minha memória. E então, antes de partir, ela olhou para mim mais uma vez, com aquele sorriso enigmático, carregado de intenção e promessa. O que começou como um simples reencontro, acabou sendo o início de algo impossível de ignorar. A frase deixou um eco em minha mente, e eu soube, sem sombra de dúvida, que aquilo não era um ponto final, mas um ponto de partida, um convite silencioso para continuar explorando a intensidade emocional e psicológica que nos unia. A noite terminou, mas o magnetismo, a tensão e a sofisticação permaneciam, gravados em cada gesto, em cada olhar e em cada lembrança que eu levaria comigo. Eu compreendi que havia vivido algo único, um encontro elegante, sugestivo e profundamente emocional, e que aquela experiência definiria, de alguma forma, tudo o que viria a seguir. E assim, com a promessa de novos segredos, encontros e desafios, fechei os olhos, sentindo que aquela noite não terminara realmente, ela apenas nos preparara para a intensidade que ainda estava por vir. O dia finalmente começou a se insinuar pelo horizonte, trazendo consigo uma luz suave que atravessava as cortinas pesadas do salão. Mas, apesar da claridade da manhã, a noite permanecia viva em mim, como uma chama invisível que se recusava a apagar. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio compartilhado ainda ecoava com intensidade, deixando uma marca profunda e inesquecível. Eu podia sentir a presença dela mesmo à distância, como se o espaço entre nós fosse apenas uma ilusão, e a verdadeira conexão permanecesse intacta, suspensa no ar. Caminhei até a janela aberta, sentindo o frescor do vento misturado com o aroma da chuva da noite anterior. Meu corpo ainda lembrava do calor do momento que havíamos compartilhado, e minha mente se perdia nos detalhes, o brilho nos olhos dela, o movimento delicado das mãos, a maneira sutil como controlava cada gesto e cada silêncio. Tudo aquilo se transformava em uma memória vívida, carregada de sofisticação, tensão e desejo silencioso, um retrato emocional que jamais seria esquecido. Enquanto observava o jardim banhado pela luz fraca da manhã, percebi que algo havia mudado dentro de mim. A tensão, que durante horas se manifestara de forma elegante e sugestiva, agora se transformava em uma consciência profunda do impacto daquele reencontro. Eu compreendia que não se tratava apenas de uma noite de proximidade, era uma experiência que havia alterado a maneira como eu percebia minhas próprias emoções, meus limites e minha capacidade de sentir intensidade. E então ela apareceu na porta, inesperada, como se tivesse lido meus pensamentos. Seu olhar encontrou o meu, e naquele instante tudo se tornou ainda mais claro. Não havia palavras suficientes para descrever o que havíamos compartilhado, nem gestos capazes de capturar a profundidade da conexão que nos unia. Cada detalhe do ambiente parecia conspirar para manter viva a memória daquela noite, a luz das velas agora substituída pelo sol nascente, o silêncio que preenchia o salão com expectativa e a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Ela deu um passo em minha direção, e mesmo mantendo a distância elegante, percebi que cada movimento seu carregava uma promessa silenciosa. O magnetismo que nos havia consumido durante horas agora se transformava em algo mais duradouro, algo que não podia ser ignorado ou contido.
Eu percebia que estávamos prestes a atravessar uma nova fase, onde a intensidade emocional e psicológica se consolidaria em algo ainda mais profundo, elegante e memorável. Enquanto caminhávamos juntas pelo salão, nossas sombras se entrelaçavam suavemente, refletindo a complexidade da noite anterior. Cada gesto parecia carregado de intenção, a inclinação da cabeça, o leve toque das mãos ao ajustar o cabelo, o sorriso quase imperceptível que surgia no canto dos lábios. Era um jogo silencioso, sofisticado, onde cada detalhe era cuidadosamente medido, e cada pausa carregava múltiplos significados. Eu sentia que estávamos prestes a escrever um capítulo novo, ainda mais intenso e emocional, da história que havíamos iniciado horas antes. Ela falou, então, com uma voz suave e carregada de emoção: há segredos que não podemos simplesmente deixar para trás, e encontros que não podem ser ignorados. A frase reverberou em mim, despertando um turbilhão de sentimentos e pensamentos. Eu percebia que a noite havia sido apenas o início de algo maior, uma experiência que nos convidava a explorar limites emocionais e psicológicos ainda mais complexos, mantendo a sofisticação, o mistério e a intensidade que definiram nosso reencontro. Enquanto a observava, notei que cada gesto seu parecia medir minha reação, cada olhar parecia sondar minha alma. A tensão silenciosa entre nós havia evoluído para uma proximidade emocional que transcendeu qualquer toque físico, qualquer gesto convencional. Eu compreendia que estávamos vivendo um momento cinematográfico, digno de uma narrativa premium, onde cada detalhe, do ambiente aos sentimentos, contribuía para uma experiência inesquecível e sofisticada. Decidimos caminhar até o terraço, onde a luz suave do amanhecer banhava o espaço com tonalidades douradas e rosadas. A brisa fresca misturava-se ao aroma da chuva, e eu sentia que cada elemento do ambiente reforçava a sensação de que estávamos prestes a entrar em um desfecho memorável. A elegância de cada gesto dela, a profundidade de cada olhar e a complexidade silenciosa de nossas emoções criavam uma atmosfera que transcendia o físico e se transformava em um encontro de almas. Ela parou ao meu lado, e o silêncio entre nós tornou-se absoluto, carregado de significado. Eu percebi que o que havíamos construído durante a noite não podia ser resumido em palavras. Cada gesto, cada respiração, cada olhar carregava uma história completa, rica em nuances e intensamente pessoal. A tensão, que antes era quase insuportável, agora se transformava em compreensão mútua, respeito e admiração silenciosa. Algumas experiências são únicas exatamente porque nos obrigam a confrontar o que realmente sentimos, disse ela, baixinho, mas com firmeza. A frase ecoou dentro de mim, e eu compreendi que todo o magnetismo silencioso, toda a tensão psicológica e toda a sofisticação emocional da noite anterior haviam culminado nesse instante. Era um ponto de virada, um momento em que passado, presente e futuro se encontravam de maneira elegante e inesquecível. Enquanto nos olhávamos, percebi que o reencontro havia desencadeado uma série de revelações sobre mim mesma, sobre meus desejos e limites, e sobre a capacidade de sentir intensidade de maneira contida e sofisticada. A noite havia sido uma aula de sedução psicológica, uma experiência de magnetismo silencioso, e agora, ao amanhecer, eu entendia que estava apenas começando a compreender a profundidade do que havíamos compartilhado. Ela segurou minha mão levemente, sem cruzar limites explícitos, mas transmitindo toda a intensidade do que sentíamos. O toque era simbólico, carregado de significado, e parecia selar uma promessa silenciosa de continuidade. Cada segundo que passávamos ali consolidava a conexão que havíamos construído com tanto cuidado, transformando a experiência em algo memorável, emocionalmente sofisticado e psicologicamente irresistível. E então, como se a própria noite tivesse guardado uma última surpresa, ela me fitou profundamente, com aquele sorriso enigmático que já conhecia tão bem, e disse: o que começou como uma atração silenciosa, carregada de segredos e intenções, não termina aqui, é apenas o começo. A frase ecoou em minha mente, deixando um rastro de expectativa, desejo e emoção que seria impossível de ignorar. Eu sabia, naquele instante, que a história não havia terminado, pelo contrário, estávamos apenas iniciando um capítulo ainda mais intenso, sofisticado e inesquecível. Enquanto nos despedíamos temporariamente, percebi que havia algo de mágico na forma como nossos caminhos se cruzaram naquela noite. Cada gesto, cada palavra e cada silêncio haviam sido cuidadosamente tecidos em uma narrativa cinematográfica, elegante e carregada de tensão. Eu compreendia que aquele reencontro não era apenas um evento passageiro, mas um marco que definiria futuras experiências, encontros e decisões emocionais de maneira intensa e sofisticada. Antes de ela desaparecer pelo corredor, virei-me para o público, ou melhor, para mim mesma, compartilhando em silêncio cada emoção que havia vivido, e senti a necessidade de transmitir algo mais do que a história em si. Era um convite elegante para continuar acompanhando os próximos capítulos dessa narrativa, a promessa de encontros futuros, revelações ainda não feitas, emoções intensas e segredos que aguardam para serem descobertos.
E é aqui que deixo vocês, com a sensação de que algo grandioso ainda está por vir. A atração silenciosa, a tensão psicológica e a sofisticação emocional não terminam aqui, elas apenas mudam de forma, transformando-se em promessas, expectativas e possibilidades infinitas. Cada olhar, cada gesto, cada suspiro da noite anterior permanece gravado, esperando para ser explorado novamente, para ser sentido em toda a sua intensidade. Se você sentiu a mesma tensão, o mesmo fascínio e a mesma curiosidade que eu vivi, não perca os próximos episódios desta história cinematográfica e emocional. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossos encontros, revelações e segredos que ainda estão por vir. Cada momento é pensado para ser elegante, intenso e inesquecível, uma experiência que transcende o físico e mergulha nas profundezas da psicologia, emoção e desejo contido. Porque, no fim, a verdadeira atração não é apenas o que vemos ou tocamos, é o que sentimos, o que esperamos e o que ainda está por revelar. E eu prometo que o que vem a seguir será ainda mais intenso, sofisticado e profundamente inesquecível. O reencontro que incendiou tudo não terminou com o amanhecer. Ele continua em cada olhar que lembramos, em cada gesto que sentimos e em cada silêncio que guarda o que ainda não foi dito. E agora, com você acompanhando, a história ganha vida de uma forma nova, tornando cada episódio uma experiência emocional premium, cinematográfica e absolutamente envolvente.